Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Domingos de Mudança. Vou esperar aqui uns minutinhos para que as pessoas comecem a entrar. Hoje vamos falar de poder e poder pessoal. Parece, ou pelas palavras, parece que é a mesma coisa, mas efetivamente são duas expressões totalmente diferentes. Vou esperar um bocadinho que as pessoas vão entrando. Vão comunicando comigo também. Estão-me a ouvir bem? Conseguem-me ouvir bem? Façam aí sinaizinhos com as mãos, se me tiverem a ouvir bem. Desta vez estou preparada com um copo de água. Pessoal, confirmem-me só se estão a ouvir bem. Sofia, ok, obrigada. Obrigada, Nuno. Esperar aqui mais um bocadinho, as pessoas estão a entrar. Alô, Selma, ok. Está-se a ouvir bem no Instagram, está-se a ouvir bem também no Facebook. Ok. A ver se a Noa hoje não tem intervenções também. Está ali deitada. Alô, Vânia. Bem-vinda à Irlanda. Alô, Samuel. Alô, Raquel. Obrigada. Pessoal, vão partilhando. Não sei se têm... Não sei se já pensaram sobre este tema, que vou dar aqui mais 2 ou 3 minutinhos. Não sei se já pensaram sobre... Olá, Patrícia, desde Espanha. Patrícia, eu vou falar em português. Hein? Não sei se já pensaram sobre este tema. Espero que efetivamente seja um tema que vos vai aportar como me aporta diariamente, porque efetivamente acho que é um trabalho pessoal de toda a vida, de todas as pessoas. Ok, está tudo a ouvir bem. Olá, João. Olá, Liliana. Liliana, desde a Holanda. Erika, boa noite. Liliana, vais entender o meu português? Bem, se calhar arrancamos. São 9h05, certo? Olá, Elzira, desde o Porto. Alô, Pedro. Muito internacional, exato, Selma. Obrigada, Machado. Grata. Vai mais um minuto para as 9h05, que estava aqui com o relógio adiantado. Olá, Daniel. A Noa decidiu levantar-se. Noa. Alô, Susana.
Alô Pedro, alô Marta, alô Inês. Noah, ali, ali. Eu não sei o que acontece, mas a Noah quer assistir aos meus diretos quase em cima de mim. Pessoal, vamos então arrancar. Como eu estava a dizer, isto é efetivamente o tema do poder pessoal. É efetivamente um tema que, à semelhança daquilo que eu tenho vindo a falar, lembrem-se, eu repito isto muitas vezes, mas eu quero mesmo transmitir esta ideia. O meu objetivo não é ensinar ninguém, e na realidade eu acho mesmo que nós aprendemos todos, com todas as experiências na nossa vida, boas, menos boas, ou que aparentemente parecem que são menos boas, e com todas as pessoas. E todos os temas que eu vos trouxer aqui, como eu já disse anteriormente, são temas que verdadeiramente me tocam a nível pessoal, ou são temas que têm sido aprendizagens para mim ou desafios na minha vida e que me trouxeram aprendizagens, que me levaram muitas vezes a conhecer pessoas que me ajudaram também a ter perspectivas diferentes sobre estes temas, mas fundamentalmente o que eu quero, o meu grande objetivo é sempre partilhar um bocadinho aquilo que cada um dos temas me trouxe de aprendizagem, me trouxe de desafios, e se de alguma forma vos puder ajudar também em alguma situação ou em alguma área da vossa vida, pois bem, esse é exatamente o meu ponto, é uma partilha, ok? Então vamos aqui começar pelo que é, como eu costumo começar, o que é isto, o que é que são estas definições, o que é poder, o que é poder pessoal. Durante muitos anos, a expressão poder pessoal não existia para mim, ou seja, para mim poder pessoal era o poder que uma pessoa tinha. Ou seja, na realidade eu via o poder pessoal exatamente como no significado da palavra poder. E poder significa algo tão simples quanto a capacidade que alguém tem de influir sobre a ação de outras pessoas. E associado à palavra poder está o externo. Está algo exterior. O que é que isto significa? Significa que quando nós falamos de poder, normalmente estamos a falar, vamos imaginar, do poder que um chefe exerce sobre os seus colaboradores, o poder que um governo pode exercer sobre um país, o poder que um parceiro pode exercer numa relação amorosa ou familiar. Ou seja, quando falamos de poder, normalmente estamos a falar de externo, de exterior. Ou seja, o que na realidade revela um bocadinho não só alguma fragilidade, porque reparem, tudo o que tem a ver inteiramente com o que vem do exterior é como se nos saísse um bocadinho do nosso domínio. Portanto, na realidade, quando nós começamos a falar e a esmiuçar o que é isto de poder e o começamos a conectar só com o exterior, começamos a perceber que isto pode trazer algumas fragilidades. Reparem, se o nosso poder ou a forma como nós olhamos que efetivamente podemos influir no outro, podemos estar na nossa vida, resulta de condições externas, resulta do nosso cargo, resulta de um poder de influência porque temos num determinado grupo, resulta de uma profissão, resulta do nosso nome de família, do nosso brasão de família. Efetivamente, quando alguma destas situações exteriores desaparece, então significa que nós deixamos de ter poder. E isto para mim foi uma aprendizagem muito interessante ao longo do tempo. Porquê? Porque, na realidade, desde pequeninos nós somos incentivados, ou estamos sempre perante figuras de autoridade. Começamos a crescer com as figuras de autoridade dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos educadores. Depois começamos a trabalhar, temos o poder de influência, da autoridade dos nossos chefes. Porque na maior parte dos casos, a maior parte das pessoas começa a trabalhar para alguém. Então o que é que isto significa? Significa que nós começamos a crescer sempre com aquela sensação de que
o nosso poder está associado a algo externo. Quando na realidade, quando falamos de poder pessoal, o poder pessoal vem de dentro. O poder pessoal vem da nossa capacidade, do nosso domínio interior face a tudo aquilo que efetivamente é externo. Se falarmos um bocadinho do poder puro e duro, como eu vos estava a falar, recomendo-vos vivamente a lerem um livro que se chama Os 5 Níveis da Liderança, do John Maxwell, em que ele diz que o primeiro nível de liderança, na realidade, é liderar pela posição, ou seja, é a questão da chefia. Ele diz, isto é a forma mais básica, mais fraca de liderança. Porquê? Porque efetivamente alguém só faz algo porque nós temos um cargo acima, ou nós só fazemos algo porque é o nosso pai e não por algo que está consolidado nessa relação. E eu conto-vos, para sustentar isto, muito rapidamente, e vamos passar ao poder pessoal, porque é o grande foco deste live, o Simon Sinek, que é um autor que eu gosto mesmo muito, e que trabalha muito liderança, e obviamente trabalha liderança pessoal, e trabalha todo este tema do poder pessoal num cargo de liderança. O Simon Sinek tem uma partilha, eu depois posso expor o link, quem quiser, em que ele conta exatamente através de uma experiência o que é isto que eu estou aqui a falar. Ele diz que há um cargo num evento em que a pessoa que efetivamente fala, ou tem esse cargo nesse evento que ele está a falar, é alguém que é visto de uma forma completamente, quase como se fosse um ídolo, não é? E a própria pessoa tem um conjunto de situações, pelo facto de ter essa posição, tem um conjunto de benefícios durante anos, que efetivamente quase que a pessoa sente que aquilo é dela, ok? Que aquilo é algo que efetivamente quase como se fosse interior. E então ele está a contar um episódio que durante anos ele habitua-se a ver a pessoa nesse determinado cargo. E essa pessoa, em todos os pormenores que ele descreve, pormenores em que efetivamente a pessoa tinha poder. A forma como o serviam, a forma como o edificavam quando ele ia abrir o evento, quando ele ia falar no evento. A forma como o copo, ele vai ao pormenor do copo em que lhe serviam o café. E ele diz, é tão curioso que no ano em que essa pessoa deixa de estar nesse cargo, eu vou com essa pessoa, eu cruzo-me com essa pessoa no evento e a pessoa estava cá em baixo. A pessoa estava a beber num copo de plástico porque não lhe queriam servir no mesmo copo de antes. Ele começa a descrever tudo aquilo que a pessoa perdeu por já não estar num cargo. E é precisamente neste ponto que eu quero entrar no poder pessoal, que é quando efetivamente nós sentimos que temos poder por condições externas, esse poder é super, super frágil. Porquê? Porque efetivamente ele não depende de nós. Ele não depende realmente de algo, da nossa capacidade, da nossa autoestima, da nossa confiança, do nosso mindset. Ele depende de condições terceiras. E quando nós pomos a nossa sensação de poder, quando nós pomos a nossa sensação de autoestima, a nossa sensação de confiança em algo que é externo e não interno, nós pomos um bocadinho a nossa liberdade e o nosso poder nas mãos dos outros. E é por isso que o poder pessoal, que nada tem a ver com aquilo que eu falei há pouco, é tão fundamental. A nossa capacidade de trabalharmos o nosso poder pessoal e de o trabalharmos de forma equilibrada. E eu já vou partilhar um bocadinho o que é que isto significa. Mas para vos dar aqui alguns exemplos. O poder pessoal fundamenta-se verdadeiramente no potencial interno, naquilo que nós podemos construir desde dentro, ok? Ninguém nos pode atribuir um cargo de poder pessoal. Ninguém nos pode dizer qual é a quantidade de poder pessoal que nós temos, porque isso é efetivamente trabalhado e construído por nós. O nosso poder pessoal cresce literalmente na proporção
em que nós trabalhamos o nosso desenvolvimento pessoal, em que nós trabalhamos o nosso nível de consciência, em que se calhar há uma altura da nossa vida em que nós sentimos que se calhar, que foi exatamente o meu caso, ainda hoje partilhava com amigos meus que desde novinha, genuinamente, eu sempre dei o meu melhor nas coisas, eu sempre dei o meu melhor no desporto, eu sempre dei o meu melhor na faculdade, eu sempre dei o meu melhor quando fui consultora financeira. Eu efetivamente eu não queria ser melhor que os outros, mas eu queria ser boa. Eu queria efetivamente ter orgulho naquilo que eu estava a construir. Eu queria ter orgulho na forma como as pessoas olhavam para mim. E efetivamente, às vezes chegamos a alturas da nossa vida em que depois sentimos que, ok, eu tenho este poder, este reconhecimento, mas eu não controlo verdadeiramente aquilo que está dentro de mim. Eu sinto que não tenho escolhas, eu sinto que não tenho efetivamente poder nenhum. E quando isto começa a acontecer, eu começo a pôr efetivamente coisas em perspectiva e reparem, vocês vão me ouvir dizer isto N vezes. As maiores bênçãos que nós podemos ter na vida é quando temos desafios. Porque os desafios fazem-nos acordar. Fazem-nos começar a querer despertar, a querer ter soluções, a querer ter efetivamente ter respostas diferentes. E então, o poder pessoal vem verdadeiramente nós começarmos a ter um maior nível de consciência, um maior nível de autoconhecimento. É um resultado de quando nós nos começamos a tornar responsáveis pela nossa vida. É um resultado de quando nós começamos a dizer o que me acontece na vida é a minha responsabilidade. É um resultado de nós cada vez mais termos a noção de que nós efetivamente todos os dias estamos a fazer escolhas. Mesmo que as escolhas que se nos apresentem muitas vezes à frente nos pareçam que às vezes nós se calhar não gostamos de nenhuma. Se calhar temos a escolha A, B, C e se calhar nós queríamos a D, mas essa não está à nossa disposição, mas nós temos a B, C. E tudo é efetivamente uma escolha. Alguém que tem poder pessoal dentro de si não entrega a ninguém, nem a nenhum acontecimento externo, a capacidade de influenciar o meu comportamento ou, aliás, o seu comportamento ou as suas emoções. Ou seja, eu não vou dizer que o ambiente externo, efetivamente, é o responsável pela forma como eu reajo a ele. Trabalharmos o nosso poder pessoal também é trabalharmos isso. É trabalharmos verdadeiramente a capacidade de, quando algo nos acontece, quando terminamos uma relação, quando temos um problema familiar, quando temos um desafio financeiro, de nós não nos deixarmos abalar de tal forma que é como se fosse uma calamidade na nossa vida. Porque é normal sentirmos emoções. Aliás, se não as sentirmos, é importante fazermos um trabalho e as passarmos a sentir. Agora, transformar as situações e os desafios na nossa vida numa calamidade, deixar de quase praticamente viver, sentirmos que já nada vale a pena, isso é transformar um desafio numa calamidade. Não é aprender com isso. E isso é falta de poder pessoal. E é super importante, e atenção, eu não estou a dizer isto para ninguém se sentir mal. Eu estou a dizer isto com o intuito de bora trabalhar a nossa consciência, bora trabalhar o nosso autoconhecimento, bora trabalhar em que áreas é que nós precisamos de subir o nosso poder pessoal. Porque se calhar às vezes temos mais numa determinada situação do que noutras. E é importante, quanto mais consciência nós temos, maior é a nossa capacidade de efetivamente nós trabalharmos e melhorarmos em cada uma dessas situações. Reparem, eu tenho estado a ler um livro, já falei um bocadinho dele no outro dia. Ele fala muito sobre a parte da educação e a parte de como é que as crianças também, como é que o poder pessoal vai de encontro um bocadinho à questão das crianças, da nossa educação. E de facto, os pais, e quando eu digo as crianças, e malta, estou a ser o mais honesta possível, igual para os cães, de coração, o ponto é que nós muitas vezes, quando estamos a transmitir educação, não é? É super importante nós transmitirmos a capacidade de uma criança se sentir que tem um poder de escolha, que tem de se sentir com algum poder, de sentir autoestima, de sentir autoconfiança.
mas tem um limite. Esse poder, essa autoestima, essa autoconfiança não pode ultrapassar aquilo que é o outro. E é muito interessante porque, como pais, como educadores, como familiares, nós efetivamente temos um impacto significativo naquilo que é o poder pessoal das crianças. Agora, como eu costumo dizer, super importante, se nós já temos consciência que os nossos pais fizeram sempre o melhor, se há algo na nossa vida que efetivamente que nós conseguimos entender que resulta de alguma aprendizagem da nossa educação, pois que tenhamos a humildade de entender que estamos mais do que a tempo de trabalhar nisso. Estamos mais do que a tempo de verdadeiramente mudarmos e recuperarmos esse poder pessoal. E então, como é que na realidade se compõe o poder pessoal? E aqui eu acho muito interessante porque posso-vos dizer que estas duas expressões que eu vou usar agora, eu já as usava antes, mas antigamente eu não as colocava nesta ótica do poder pessoal. O poder pessoal tem muito a ver com este equilíbrio entre a intenção e a ação. Ou seja, não é nem só importante nós efetivamente querermos algo, termos um propósito, termos uma intenção, ok? Como também não é apenas relevante se nós somos pessoas que pomos ação, corremos para todo o lado, mas sem qualquer propósito. Isto é extremamente importante. Porquê? Porque a combinação dos dois é que efetivamente resulta em nós termos poder pessoal. Reparem uma coisa. Se eu tenho muita vontade, ok? Se eu efetivamente tenho muita vontade de fazer algo, mas não tenho muita vontade, mas não tenho a capacidade, ou seja, se eu tenho a intenção de fazer algo, mas não tenho a capacidade de o pôr em prática, eu não estou a conseguir exercer o meu poder pessoal. Agora, é super importante o pormenor da intenção. Porquê? Porque se nós não temos a intenção, o propósito correto, estarmos simplesmente a pôr ação, podemos estar a simplesmente a trabalhar os nossos caprichos. Podemos estar a querer exercer influência nos outros sem nos apercebermos se isso é o correto ou não. E isso não é o propósito do poder pessoal. O propósito do poder pessoal é verdadeiramente uma combinação, é uma reunião de um propósito correto, uma intenção positiva, acompanhada de uma ação que me vai levar a alcançar essa intenção. E daí que nós temos que ter a capacidade também de, através do autoconhecimento, de percebermos onde é que às vezes falha o nosso poder pessoal. Será que eu não sei o que realmente eu quero? Será que eu não sei para onde quero caminhar? Será que eu não sei verdadeiramente que pessoa eu quero ser? Será que eu não tenho a capacidade? Será que, como o Pedro dizia ali há pouco, a questão do ego, será que o meu ego não me permite perceber para onde é que eu efetivamente quero caminhar? Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de profissional eu quero ser? Que tipo de pai ou de mãe ou de filho eu quero ser? Porque se temos demasiado ego, ou se nós achamos que o nosso poder é realmente maior do que ele é na realidade, se nós crescemos com uma ideia errada do que é o nosso poder pessoal, o que acontece é que nós nos vamos ver de uma forma bem mais exagerada do que aquilo que é a realidade. E isso faz com que nós não tenhamos a capacidade, muitas vezes, depois de olhar e dizer assim: atenção, eu tenho isto a trabalhar. Eu tenho efetivamente, eu quero ser um melhor profissional, eu quero ser uma pessoa que cumpre aquilo que efetivamente promete. Eu quero ser um pai que cumpre o que promete ao filho numa ótica do tempo que vai estar em casa. E isto é extremamente importante. E um bocadinho mais a fundo aqui na questão da ação e intenção, reparem, se nós
pomos ação, 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 ação sem intenção, se nós não nos conhecemos, nós podemos começar a querer exercer um poder sobre o outro. Poder pessoal não significa de todo sobrepor-se a alguém. Mas também não significa deixarmos a que alguém se sobreponha a nós. Porque efetivamente poder pessoal significa eu ter a capacidade de conscientemente saber o que é correto e ter a vontade, ter as ganas, ter a energia de pôr em prática uma ação alinhada com essa intenção. Agora, sem ação, como se costuma dizer aquele ditado, como há aquele ditado, né, de boas intenções está o inferno cheio. Porque efetivamente é importante as coisas estarem alinhadas, ok? E muitas vezes o que acontece, reparem, às vezes nós temos a melhor intenção do mundo, mas se não temos consciência, se não temos autoconhecimento, a ação que provocamos ou que não provocamos é totalmente desalinhada dessa intenção. E às vezes somos mal percepcionados, somos julgados. Porquê? Porque às vezes nós achamos que a nossa ação corrobora a intenção que temos. E muitas vezes isso não é aquilo que efetivamente acontece. Agora, porquê que eu acho que este tema do poder pessoal é tão, mas tão interessante? Das maiores fragilidades do ser humano, daquilo que eu tenho visto, inclusive é comigo mesma, uma das coisas que as pessoas mais têm a trabalhar é a autoestima. Às vezes nós achamos que a autoestima está só nas pessoas que têm receio de falar, que têm receio de se chegar à frente, e muitas vezes a autoestima vem camuflada de arrogância. E é extremamente importante a questão do poder pessoal aqui. Porquê? Porque, como eu dizia, não é o ponto de nos sobrepormos a alguém, mas também não é o ponto de deixarmos alguém que se sobrepor àquilo que verdadeiramente vem de dentro de nós. E reparem uma coisa. Porquê que o poder pessoal está relacionado com a autoestima? Quantas vezes, e eu própria já passei por isto, quantas vezes eu ouço pessoas à minha volta a quererem trabalhar a autoestima para depois darem passos na vida. Tantas vezes que isto acontece. Tantas vezes. Às vezes nós achamos que temos que estar a estudarmos-nos para ter autoestima, estarmos a ler, estarmos a beber de informação, estarmos a tentar reunir informação para termos autoestima. E quando eu comecei a ler sobre esta questão do poder pessoal, mas quando eu comecei a pôr em prática, efetivamente o que aconteceu é que, das coisas que eu mais tive a percepção, é que há uma relação muito grande entre nós juntarmos esta intenção à nossa ação, porque criarmos esta força de vontade de nos propormos efetivamente a fazer aquilo que nos faz sentido. Porquê? Porque quando nós conseguimos, quando nós alcançamos aquilo que queremos, quando nós temos coragem, quando há uma ação alinhada a uma intenção, a nossa autoestima sobe. Vou repetir, a nossa autoestima não sobe por nós lermos algo. A nossa autoestima não sobe por nós termos uma informação adicional. A nossa autoestima sobe quando nós exercemos o nosso poder pessoal. Ou seja, quando nós temos uma intenção de sermos melhores pessoas, de pôr algo em prática, de pôr uma ação em prática, de termos compromisso, de termos coragem, de fazer aquele telefonema, de dizermos a alguém que gostamos, a nossa autoestima sobe no momento imediato em que essa ação corrobora a intenção que nós tínhamos. E isto é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Porquê? Porque contraria tudo aquilo que muitas vezes eu ouvia ou achava que era eu vou trabalhar desenvolvimento pessoal em mim de uma forma teórica.
Malta, não há trabalhar desenvolvimento. Eu sinto isto é a minha opinião, mas não há trabalhar desenvolvimento pessoal de forma teórica. Porque só quando nós pomos em prática é que nós vemos realmente, é que nós ganhamos aquele poder de eu consegui, eu efetivamente cheguei lá, ninguém me contou, ninguém me disse. Nós às vezes ouvimos, nós podemos ouvir 10, 20, 30 pessoas, eu posso-vos dizer, eu estou-vos a dizer neste momento, malta, trabalhar a autoestima é definirmos as nossas intenções, para onde queremos caminhar e pôr ações em prática para corroborar essas intenções. Vocês ouvem isso? A vossa autoestima subiu? Não. Não subiu. Porquê? Porque efetivamente vocês têm que sentir por vocês que realmente vocês conseguem. Não é o livro que diz. Os livros são brutais para nos darem perspectivas. As experiências das outras pessoas são brutais para nos darem perspectivas. Mas só há uma única coisa que nos faz subir a autoestima. É quando nós exercemos o nosso poder pessoal. É quando nós efetivamente pomos em prática nós. E entendemos verdadeiramente que nós também conseguimos. E então é super importante que esta intenção e esta ação estejam alinhados. Agora, quantas vezes é que elas não estão? E isto é um grande desafio, certo? Reparem, quantas vezes a minha intenção é levantar-me mais cedo para meditar, para treinar e, na realidade, a ação é mudar o despertador. Mais 10 minutos. Ficar na cama. Mais. Há uma ação que partilho com vocês, que é um desafio efetivamente para mim, que verdadeiramente é uma ação que muitas vezes vai contra a minha intenção. Que se chama olhar para a Noa e apetece-me fazer-lhe festinhas de manhã. Porque ela vem com aquele olharzinho, não é? De quem quer mimos. Como eu acredito que aconteçam com os pais. Como eu acredito que aconteçam em N situações. Como eu acredito que às vezes com algumas pessoas aconteça com a almofada. Certo? A questão é que verdadeiramente nós temos que ganhar esta capacidade de alinhar os dois. Porquê? Porque senão nós cada vez nos vamos começar a sentir pior e frustrados. Porque se nós ganhamos esta consciência de para onde é que queremos ir e depois não pomos ação, efetivamente ficamos frustrados. Porque reparem, a grande palavra que está subjacente ao poder pessoal chama-se domínio sobre nós mesmos. E atenção, super importante, eu não estou a falar de controlar ninguém. Eu não estou a falar de controlar alguém ou de controlar o processo, de saber tudo o que vai acontecer. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar, quando eu falo de domínio, eu estou a falar de, num momento específico, eu ter domínio em mim mesma para escolher, exercer o meu poder pessoal sobre que pensamento eu vou ter, que emoção eu vou ter, que ação eu vou pôr em prática. E, consequentemente, isto dá-me uma escolha real. Então, eu estou a falar de domínio. E das coisas que mais impacta o nosso domínio é o quê? É que, a contrariar o domínio, está o desejo, muitas vezes os nossos desejos e as nossas vontades. Certo? Quem é que não queria fazer só aquilo que realmente nos dá prazer? Só o que nos apetece. Toda a gente. A questão é que isso não nos leva a lado nenhum. Se nós só fazemos aquilo que nos apetece, isso não nos leva a lado nenhum. Reparem, em todas as áreas da nossa vida, todas, há sempre coisas que nós não vamos querer fazer. Ou que não são tão apetecíveis assim. E o ponto é que nós temos que entender isto de uma vez por todas, que é o que é que nós queremos escolher. O que é que nós queremos ter como resultado, para onde é que nós queremos caminhar. Se nós assumimos um compromisso, seja num projeto, seja numa relação,
seja ter filhos, seja ter um cão. Nós vamos gostar de tudo. Tudo. Não. Eu acredito que os pais que têm filhos não gostam ou não queriam passar pelos momentos em que os filhos fazem birras. Certo? A questão é que isso faz parte. E ninguém vai ter um filho a achar que o filho não vai fazer birras. E malta, se iam ter, lamento, mas acho que não vai acontecer. A mesma coisa com um cão. Se eu assumo a responsabilidade de ter um cão, certo? Nomeadamente um cão como a Noa, que foi adotado, que vem com traumas, pois eu tenho que saber lidar com os traumas que a Noa vem. Pois a Noa também faz cocó na rua, malta. E eu não gosto de apanhar o cocó. Guess what? Faz parte. Agora, a mesma coisa, no outro dia eu li um livro que dizia quantas vezes as pessoas assumem um compromisso numa relação. Ele tinha uma frase brutal no livro que era: quantas vezes, porque nos chateamos com a pessoa com quem estamos a tomar o pequeno almoço ou estamos sentados com a pessoa e estamos a pensar, mas por que raio é que eu estou com esta pessoa? Porque estamos irritados, porque houve algo que nos chateou. E o que é que fazem com isto? Qual é a nossa reação, o nosso pensamento neste momento? Temos domínio pessoal em nós ou não? O que é que fazemos quando os filhos estão a fazer birra? O que é que fazemos quando o cão está a fazer algo que não é aquilo que nós queríamos? Nós queremos o cão perfeitinho, o filho perfeitinho, a pessoa ao nosso lado perfeitinha. Certo? Ou seja, em tudo queremos o projeto perfeito. Queremos só fazer coisas no projeto ou numa profissão que nós gostemos. Eu era consultora financeira, eu gostava bastante daquilo que eu fazia, mas eu não gostava de tirar fotocópias e também tirava, malta. Eu não gostava de sair à meia-noite e muitas vezes saía. Há coisas como empreendedora que às vezes não me apetece. Ou que há dias que não me apetece. Mas eu sei que assumi um compromisso acima de tudo comigo mesma. Mais, das frases que eu mais tento dizer para mim mesma, e eu não sou perfeita e tenho muita coisa a trabalhar no meu poder pessoal, mas há uma coisa que eu tento ter presente na minha mente, que é: quem é que tu queres que te lidere? A tua vontade, esse teu desejo de hoje? Ou tu mesma? Quem é que tu queres que te lidere? Queres-te liderar ou não? Chama-se poder pessoal. E eu quero efetivamente trabalhar esse poder pessoal. Ok? Agora, portanto, é super importante nós termos balanceado esta questão de o que é que devemos fazer e o que é que efetivamente queremos fazer. Agora, nem só focarmos no que devemos, porque se nós estamos só focados no que devemos fazer, nós sentimos que andamos com um karma às costas, com uma obrigação. Eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me levantar cedo, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que estar presente numa conferência, eu tenho que tomar conta dos meus filhos, eu tenho que. E se nós vivemos no eu tenho que, malta, não funciona. Porque nós temos que ter este desejo, esta parte do prazer, esta parte do entusiasmo, esta parte da energia na nossa vida. Porque senão nós não estamos a viver, estamos a sobreviver. Agora, se nós só andamos em função dos nossos desejos, nunca vamos construir nada na nossa vida. Porquê? Porque hoje apetece-me isto, amanhã apetece-me aquilo, e amanhã apetece-me aquilo, e depois de amanhã apetece-me aquilo. E nunca vamos construir nada. Agora, encontrar este equilíbrio é fundamental, porque reparem, não tem a ver com a ação, tem a ver com verdadeiramente onde é que nós queremos caminhar. Pensem neste ponto. Se tiverem que se levantar às 5 da manhã para ir viajar para o destino que vocês mais queriam viajar, é o mesmo do que vocês acordarem com o despertador às 5 da manhã para irem trabalhar para não apanhar fila no trânsito. Não é igual. E, no entanto, a ação é a mesma. Certo? Porquê? Porque uma está embutida de desejo, está embutida de entusiasmo, está embutida de energia, e a outra não. E então é fundamental nós, nas nossas ações, às nossas ações, queremos pôr este desejo, esta energia. Porque sem elas, verdadeiramente, nada acontece. Ok? Agora, o que é que significa, o que é que implica aqui? Aquilo que falávamos há pouco, que é nós entendermos que tudo são escolhas. Uma das coisas mais importantes para trabalharmos o nosso poder pessoal e tirarmos este karma às costas,
do que é que temos que fazer é deixarmos de falar como se tivéssemos a obrigação de. É deixarmos de falar como se alguém, reparem, alguém ou algo exterior nos estivesse a obrigar a fazer algo. Nós não temos que nada. Nós temos escolhas. E isto é super, super, super importante. Quando nós entendemos que não temos que, eu quero, efetivamente, ir à rua com a Noa porque é importante para o equilíbrio dela. Mesmo quando eu chego cansada em casa. Os pais querem ter paciência para os filhos, mesmo quando eles estão a fazer uma birra, porque é importante para o desenvolvimento emocional deles. Quando nós começamos a dizer isto, em vez de dizer eu tenho que ir à rua, eu tenho que ter paciência, nós estamos a transferir o poder de algo de fora para nós mesmos. Nós estamos a dizer é uma escolha minha. É minha responsabilidade. E se é minha responsabilidade, eu não vou imputar isso a mais ninguém. Eu vou efetivamente trabalhar nessas minhas escolhas. Ok? Porque este trabalho de quando começamos a dizer eu sou responsável, de quando começamos a dizer eu quero fazer algo apesar da minha vontade neste momento não ser exatamente isso, mas eu quero fazê-lo porque há algo maior como consequência de eu fazer isto, aí sim eu estou verdadeiramente a voltar o meu poder pessoal. A mesma coisa numa relação. A mesma coisa numa relação. Ok? Eu efetivamente, eu ter a noção de eu não tenho que ceder porque eu tenho que decidir, que escolher onde é que eu quero ceder. E porquê é que eu quero ceder em algo? Não nos meus valores. Não na minha autoestima, não dar mais do que aquilo que tenho, mas efetivamente porque eu escolho fazer algo. E se eu escolho, eu não peço em troca. E isso era aquilo que eu falava da outra vez na questão da abundância. E nesta questão do domínio, nesta questão da escolha, há um revés da medalha no poder pessoal. E o revés da medalha no poder pessoal está relacionado com duas palavras que se chama ego e vergonha. Eu não vou entrar muito nesta questão do ego e da vergonha, porque claramente posso-vos dizer com todo o coração que foi dos temas que eu mais trabalhei em mim, a questão da vergonha, de perceber como é que a vergonha, como é que o eu sentir vergonha, como é que a opinião dos outros em determinadas áreas da minha vida efetivamente impactou muitas das decisões que eu tomei, e isso realmente é um tema para um próximo live, porque tem muita coisa a trabalhar aí e eu quero-vos trazer muita, não só informação, mas autores, etc., que trabalham esta área. Mas aquilo que eu vos posso dizer é que daquilo que tenho percebido é que o contrário do nosso autodomínio, do nosso poder pessoal, muitas vezes está ligado ao ego e à vergonha. Porque a vergonha, muitas vezes o nosso ego querendo esconder algo que sentimos, faz com que verdadeiramente nós não exerçamos o nosso poder pessoal. Faz com que nós façamos coisas que não são alinhadas com a nossa intenção mais genuína. Faz com que nós às vezes escolhemos ter uma vida que não tem nada a ver com aquilo que nós queremos. Faz-nos nós às vezes estarmos com pessoas que não têm nada a ver com aquelas que nos trazem e que nos fazem bem. Porquê? Porque é a máscarazinha que queremos passar para fora. É o ego, é a vergonha daquilo que foi institucionalizado pelos nossos pais, pela nossa sociedade, etc. E isso faz com que nós percamos poder pessoal. Faz com que nós queiramos ter poder. Porquê? Porque está mais associado a olhar para fora. A vergonha faz-nos olhar mais para fora do que para dentro. E isso rouba-nos poder pessoal. E isto é extremamente importante, nós termos esta consciência. Porque, efetivamente, há uma frase que eu vos quero ler
e mesmo para terminar, que diz o seguinte: uma pessoa envergonhada evita expor o seu íntimo aos outros. Mas o que é mais importante é que evita expor-se a si mesma. E sem nos expormos a nós mesmos, tal como eu falei no início, jamais nós ganhamos autoconhecimento. E se nós não ganhamos autoconhecimento, jamais nós vamos ter a capacidade de trabalharmos as áreas onde temos que desenvolver o nosso poder pessoal. E se não as trabalharmos, não vamos ter domínio em nós próprios. E se não as trabalharmos, não vamos entender que tudo é uma escolha e uma responsabilidade nossa na vida. E se não o fizermos, não vamos ter a capacidade de trabalharmos e de pormos em prática uma subida de autoestima, uma subida de autoconfiança. E isso vai fazer com que cada vez mais nos afastemos do ser humano que temos cá dentro e vai fazer com que tentemos ser aquilo que não somos, ser o outro que é mais fit, ser o outro que tem mais, fala melhor, ser o outro que tem mais energia, ser o outro que tem mais brilho, e isto nada tem a ver com exercermos o nosso poder pessoal. E para terminar, e eu depois posso-vos pôr os links das coisas que falei aqui, algumas páginas sobre a questão da educação, porque verdadeiramente para quem é pai e mãe, eu queria mesmo partilhar algumas dessas páginas, porque eu acho que é extremamente importante. Eu queria partilhar o seguinte: há algo que me tem acompanhado muito, que são estas borboletas, que é um símbolo que para mim tem muito a ver com esta transformação pessoal. As borboletas para mim significam um ser que está em transformação, que tem uma evolução, e é aquilo que eu acredito verdadeiramente que nós todos deveríamos querer ser. Seres em transformação. Não seres perfeitos, seres em transformação. Hoje, melhor que ontem. Não hoje perfeito, não amanhã perfeito. Hoje, melhor que ontem. E a borboleta para mim dá-me essa informação. Lembra-me que somos seres em transformação. Também me lembra que o início da nossa transformação nem sempre é bonito. O início da nossa transformação, a borboleta vem de uma lagarta, certo? A lagarta não é bonita. O início da nossa transformação muitas vezes não começa em algo bonito. Mas efetivamente vale a pena. Vale a pena. Porque olhem onde é que a borboleta chega. Também me diz que no início da transformação, muitas vezes, se nós olhamos para a lagarta sem sabermos o que é o potencial de transformação de um ser humano, nós julgamos a borboleta pelo aspecto da lagarta. E isso também me faz lembrar, verdadeiramente, que temos sempre que ter presente de onde é que vimos. Todos, sem exceção, somos seres humanos em transformação. Todos, sem exceção, somos pessoas que temos coisas em nós que às vezes não são bonitas. Mas temos que olhar para elas. Temos que olhar para elas e perceber que podemos efetivamente transformar essas coisas que não são bonitas em algo muito, muito mais bonito. E mais, podemos efetivamente não mudar a autoestima das pessoas, mas podemos efetivamente inspirar as pessoas a pegarem nas suas lagartas e transformarem essas lagartas em borboletas. E esse é o meu objetivo com estas partilhas. É que entendam que todos somos seres em transformação, que todos podemos ser muito melhores do que aquilo que somos, sem chicote, malta. Há malta que não nos vai valorizar. Há malta que não vai entender o processo. Mas não sejam vocês a não se valorizarem. Não sejam vocês a serem demasiado duros no processo. Agora, façam o processo com ação. Recuperem o vosso poder pessoal, porque aí sim está a chave de alcançarem tudo aquilo que vocês querem na vossa vida. Da minha parte, malta, foi um prazer, como sempre. Eu aprendo imenso a tentar, a voltar a lembrar-me de coisas que
quero partilhar com vocês, a compilar coisas que foram importantes na minha transformação. Mas, como vou partilhar um live à frente, como falei, para mim, das coisas que eu mais tive de trabalhar foi a vergonha. Para mim, expor-me à frente das outras pessoas é ganhar o meu poder pessoal. É literalmente dizer, não me interessa se há pessoas que vão julgar, que vão criticar, que vão achar isto, aquilo ou aquilo outro. Isto é recuperar o meu poder pessoal. Ok? Por isso, é um prazer partilhar com vocês, porque não só se eu puder colocar uma sementinha verdadeiramente em alguns de vocês, no sentido de caminharem na vossa transformação, é brutal da minha parte, mas acima de tudo, muito grata por vocês estarem desse lado, porque também a mim me fazem crescer e continuar a bater as asas da minha borboleta. Grata, grata, grata. Um beijinho enorme. Beijinho.